Em 1875, às margens do rio Paraíba, a negra Maria Florência ergueu sua capela. Nela, rezou com devoção e alegria. Graças a Dona Laurinda, Maria era agora uma mulher livre. Em torno desse altar, nas terras já abençoadas por Nossa Senhora da Escada, nasceu o povoado de Guararema. Dos índios, herdamos o nome, as matas e montanhas. Dos jesuítas, a persistência e a fé. Dos negros, força e coragem. Somos a união de nossas raízes, a memória da estrada de ferro, o crescimento, o trabalho, a modernidade. Somos o povo guararemense, prontos para continuar essa história. Cidade das sensações, das belezas e dos sabores. Seu povo de fé acolhedor de todas as cores. Lugar para se respirar, seu rio reflete o olhar. Arte que nasce das mãos, do talento dos seus artesãos. Guararema, abre os braços, comece a cantar. Histórias que seguem nos trilhos, que Deus venha abençoar. Guararema, desperte pra esse lugar. Aqui tem muito carinho, natural é se apaixonar. Lá, lá, iê, lá, 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 iê, lá, lá, iá. Lá, lá, iê, lá, 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 iê, lá, lá, iá. Lá, lá, iê, lá, 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 iê, lá, lá, iá. Lá, lá, iê, lá, 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 iê. Guararema, dos braços comece a cantar. Histórias que seguem os trilhos, que Deus venha abençoar. Guararema, desperte pra esse lugar. Aqui tem muito carinho, natural é se apaixonar. Guararema, os braços comece a cantar. Histórias que seguem nos trilhos, que Deus venha abençoar. Guararema, desperte pra esse lugar. Felicidade é seu destino, pode vir e sempre voltar. Visite, conheça e ame Guararema. Em 1914, você é o nosso convidado para uma viagem de volta ao século XX, uma época de grandes acontecimentos. Na Inglaterra, o engenheiro, físico e inventor Archibald Law apresentava um aparelho capaz de transmitir imagens à distância, que mais tarde viria a ser conhecido por televisão. No cinema, Charlie Chaplin estreava o filme mudo The Proper Man e encantava plateias. Neste mesmo ano, a Europa entrava em uma escalada de violência e dava início à Primeira Guerra Mundial. No Brasil, Venceslau Braz era eleito presidente. Nascia Dorival Caymmi e o compositor Lupicínio Rodrigues, além da Seleção Brasileira de Futebol, que no começo se chamava Federação Brasileira de Esportes. A produção de café no Vale Paraíba motivou os fazendeiros da região a construir em 1869 a Estrada de Ferro do Norte, saindo do Brás em São Paulo e chegando à Cachoeira Paulista. Mais tarde, em 1877, essa estrada iria se ligar à Estrada de Ferro Dom Pedro II, que vinha do Rio de Janeiro. Com a queda do Império em 1889, a Estrada de Ferro Dom Pedro II passou a se chamar Estrada de Ferro Central do Brasil. Guararema entra neste capítulo da história do Brasil, com a construção da estação de Luiz Carlos, inaugurada no ano de... claro, no ano de 1914, e depois a estação no centro da cidade em 1927. O nome Luiz Carlos foi dado em homenagem ao Dr. Luiz Carlos da Fonseca Monteiro de Barros,
que era chefe do 2º Distrito da Central do Brasil, além de escritor e poeta. E a área em que foi construída é um bairro do município de Guararema, e assim se formou um núcleo ao redor da estação de Luiz Carlos. A decadência veio com o declínio da produção do café do Vale do Paraíba. Em 1957, a central foi incorporada pela RFF-SA e mais tarde, no final dos anos 80, o trecho entre Mogi e São José dos Campos foi abandonado. Agora que já conhece um pouco desse passado, convidamos você a olhar para o futuro de Luiz Carlos. O que fazer com todo esse patrimônio histórico-cultural abandonado por décadas? Um projeto para o passeio histórico-cultural começou com a reforma e ampliação da estação ferroviária, no centro da cidade. Todo o espaço, além de receber um novo pátio, foi preparado para acolher a Maria Fumaça e 2 carros de passageiros do trajeto entre as 2 estações. Foi escolhida a locomotiva 353 Baldwin 462 Pacific, uma linda Maria Fumaça, conhecida como Velha Senhora, mas que também estava esquecida, ou melhor, abandonada na história do nosso país. Lideradas pela Prefeitura de Guararema, as obras em Luiz Carlos deram início em 2010, com o tombamento das fachadas de várias casas do bairro. A partir de 2010, foram feitas as obras de restauração da estação ferroviária, uma revitalização do espaço, resgatando no passado a identidade original do local e preparando toda a infraestrutura do entorno, incluindo o tratamento de esgoto e drenagem de água, uma vez que a área era sujeita a inundações. Com a mesma intensidade, foi feito o trabalho social para a acomodação das famílias que estavam em área de risco. Definidas as questões de infraestrutura e social, era hora de trazer a estrela da nossa estrada de ferro, a Maria Fumaça. Com a participação da ABPF, Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, foi possível trazer para o projeto de Luiz Carlos a 353 plenamente reformada, recuperada e em perfeito funcionamento para fazer a viagem de 6,8 km a uma velocidade de 15 km por hora entre a estação de Guararema e a estação de Luiz Carlos, com duração de um pouco menos de meia hora e que proporcionará aos 150 passageiros um passeio entre lindas paisagens de Mata Atlântica preservada. A chegada à estação ferroviária de Luiz Carlos é só o início de uma experiência única. Começa com a estação restaurada na sua forma original e agora com o funcionamento de muitas deliciosas atrações, restaurante, bar, café, sorveteria e ainda lojas e exposições temáticas. Seja bem-vindo a Luiz Carlos. Seja bem-vindo a Guararema.